Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Muito obrigado pelo seu interesse neste estudo. Espero que este seja um dia de vitória e bênçãos para todos nós. Hoje vamos continuar com a Epístola de Paulo aos Romanos e o maravilhoso tema da justificação pela fé. Portanto, pegue a sua Bíblia e vamos estudar juntos esta parte tão importante da Escritura. Antes de começar, vamos orar. Querido Pai, te agradecemos por nos dar mais um dia de vida. Que privilégio estar vivo, Senhor. Poder te servir e ter comunhão com o Senhor através da oração. Obrigado por tua palavra e porque podemos passar este tempo estudando. Te pedimos, Senhor, que continues a usar esse ministério para a tua glória. Nós pedimos por todas as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador, que neste dia elas possam tomar essa decisão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sinceramente, não pensei que gastaríamos tanto tempo no capítulo 4 de Romanos, mas este capítulo se torna mais precioso e mais revelador a cada dia. Depois do último programa, eu estava lendo aqui o capítulo 4 e encontrei algo bem interessante. Algo que sempre esteve presente, mas não tinha prestado atenção. Me chamou a atenção quantas vezes a palavra promessa é repetida. Veja o versículo 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade. No versículo 14, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Também no versículo 16, portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Também no versículo 21, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Que palavra maravilhosa de encorajamento nesse estudo sobre justificação. Como sabemos que somos declarados justos? Como podemos ter a certeza que somos salvos? Bem, amigo, porque temos a promessa de Deus, e isso era tudo o que Abraão tinha. Alguns anos atrás eu li o livro de Romanos uma vez por dia durante um mês. Me propus a ler todas as manhãs. E a primeira coisa que eu fazia era ler os 16 capítulos de Romanos de uma vez. Eu peguei um caderno e fazia anotações. Além de ler Romanos uma vez por dia, também decidi ler 4 comentários de Romanos de 4 autores diferentes. Um dos autores é um erudito com quem nem sempre concordo, mas ele é um homem brilhante e descobre coisas na Bíblia que nunca me ocorreram antes. É um grande linguista, é fluente em grego como poucos, seu nome é William Barclay. Ele nos lembra que há 2 palavras em grego para promessa. Há uma palavra para promessa com condições, por isso nós chamamos de promessa condicional, ou seja, eu prometo fazer isso se você prometer fazer aquilo. Esta é uma promessa condicional. Mas há uma segunda palavra em grego que significa uma promessa feita da bondade do coração e incondicionalmente. Deus não disse a Abraão, eu vou fazer isso se você fizer aquilo. Não, Deus não fez uma promessa a Abraão de forma condicional. Vamos colocar desta maneira. É como se Paulo estivesse dizendo que Deus é como um pai. Deus promete amar seus filhos, apesar do que eles fazem. Isso não depende de nosso mérito, mas do coração generoso de Deus. Este é o tipo de promessa que Deus fez a Abraão, uma promessa incondicional, e tudo depende dessa promessa. Agora, é interessante ver o que Deus diz a Abraão aqui no versículo 17. Por pai de muitas nações te constituí. Abraão tinha 99 anos de idade. Deus não disse, vou constituí-lo pai de muitas nações, mas te constituí, ou seja, o plano de Deus já estava feito. Abraão ainda nem tinha um filho quando Deus fez a promessa. Isaac não havia nascido ainda. Abraão já tinha quase 100 anos. A promessa de Deus já estava pronta. Abraão só precisava crer em Deus. Veja, amigo, a promessa de Deus é certa, como vimos no versículo 16. É pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, seja garantida.
Minha segurança eterna está firmada na palavra de Deus, a promessa de Deus. E como isso é importante? Podemos ter a salvação independentemente da nossa origem. Não importa se eu sou judeu, gentil, católico ou protestante. O princípio da salvação é o da fé e graça, e isso nunca vai mudar. Amigo, esta é a razão pela qual podemos pregar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. Eu posso pregar este Evangelho onde quer que eu vá. Não importa qual seja a sua raça, denominação ou origem. Só há um caminho para Deus. É apenas uma maneira pela qual Deus salva os pecadores. É pela fé, pela graça. Você pode ser rico, pobre, ateu, religioso. Não há diferença. Essa é a glória de pregar o Evangelho da qual Paulo fala em Romanos. Muitas pessoas, ao ouvir o Evangelho, foram criadas em lares religiosos. Sempre foram à igreja, nunca perderam a escola dominical. No entanto, não eram salvas. Eles precisavam da mesma salvação que uma pessoa que nunca entrou em uma igreja e um dia decidiu entrar. E quando nos achegamos a Deus, Ele tem uma promessa garantida. Sublinhe aí a palavra promessa aqui no capítulo 4. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme. Faz mais de 50 anos que eu sou salvo e nunca perdi a minha salvação. Pequei muitas vezes, mas nunca perdi a salvação porque Deus fez uma promessa e essa promessa é garantida. A salvação é pela graça que vem de Deus e por isso é garantida. A sua salvação e a minha, assim como a nossa segurança, é garantida somente por uma coisa, pela graça de Deus, baseada na promessa de Deus. Você percebe isso? Se a sua salvação de alguma forma dependesse de você, da sua capacidade ou do seu poder, das suas obras, seu dinheiro e sua fé, você jamais poderia ir para o céu, meu amigo. Terminaria no inferno, eu posso provar isso. Eu me lembro de ter lido um livro de Lloyd Jones sobre Romanos 4, quando esse livro recém havia sido colocado à venda, ele disse: quando o homem era perfeito e estava no paraíso, caiu e pecou. No jardim do Éden, o relacionamento de Adão com Deus estava baseado em um pacto de obras. Adão era livre do pecado, era perfeito, e Deus havia o criado assim. Ele nunca fez nada de errado contra Deus, e Deus fez uma aliança com Adão, mas foi uma aliança de obras. Ele disse a Adão: você pode ficar aqui no jardim e viver para sempre, se você obedecer à minha lei. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse foi um pacto de obras. Agora tínhamos o homem perfeito em um ambiente perfeito. Ele poderia ter vivido para sempre, mas mesmo no paraíso, não tendo nada de pecado em seu ser, Adão caiu. Mesmo sendo perfeito, ele pecou. Agora, diga-me, que esperança haveria para você e para mim, meu amigo, sendo nós tão imperfeitos e com pecado em nossa própria natureza? Que esperança haveria se dependesse de nós? Se nossa salvação dependesse de alguma forma de algo que pudéssemos fazer, nenhum de nós teria a vida eterna. Paulo diz em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando chegamos em Romanos, capítulo 8, encontramos o testemunho de Paulo que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi por causa da nossa bondade? Não. Por causa de nossa fidelidade? Não, porque estamos em suas mãos. Versículo 17 diz, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui está o grande segredo da doutrina da justificação pela fé. A verdade sobre a ressurreição dos mortos. Em Romanos 4, 24 e 25, quando chegarmos ao final deste capítulo, diz: mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Abraão creu no Deus da ressurreição, e através do filho da ressurreição, Isaque, Deus enviou o Salvador, e por sua ressurreição somos justificados. Veja, a verdade da ressurreição é vista não somente
produzindo vida quando Abraão e Sara já não tinham, mas, na verdade, da ressurreição, como vemos na história de Isaque e do sacrifício. Em Hebreus, capítulo 11, versículos 17 a 19, diz: Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Deixe-me dizer mais uma vez que Deus é o Deus da ressurreição. E ele opera quando todas as forças da natureza não têm poder. Quando nada funciona, Deus começa a trabalhar. Ele operou no caso de Abraão, Sara, Isaque e novamente no Senhor Jesus Cristo, na sua encarnação sobrenatural e em sua ressurreição dentre os mortos. Abraão creu na promessa de Deus, naquilo que Deus disse que faria. Nós cremos em Cristo, no que ele fez e sua ressurreição dentre os mortos. Agora, em ambos os casos, é a fé no todo-poderoso Deus vivo que livra da morte e dá a vida. A característica da fé salvadora é que ela crê nas promessas de Deus mesmo em ocasiões impossíveis ou absurdas. Fé que confia nas promessas de Deus mesmo quando tudo e todos dizem que não há esperança. Esse é o significado da expressão: em esperança, creu contra a esperança. Versículo 18. Quando não havia esperança, Abraão teve. Esse é o verdadeiro sinal da fé. Quando não há esperança, não há saída, mas cremos contra a esperança. Para Deus não foi nada trazer luz em meio à escuridão, não foi nada trazer a ordem a um universo caótico. Para Deus não é nada dar vida ao que está morto. Portanto, não é muito trabalho para Deus dar a vida a um pecador morto, morto em delitos e pecados. Somente Deus pode suprir essa necessidade. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Nada é impossível para Deus. Tanto Isaque como Cristo são prova de que Deus pode dar vida, e uma pessoa salva também é. Se você é salvo, amigo, você é a prova viva de que Deus pode tirar vida da morte. Toda pessoa que confia no Senhor Jesus é a prova do poder milagroso de Deus. Em Efésios 2:1, Paulo diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Você confia em Deus, a ponto de crer que Ele pode salvá-lo da morte espiritual e dar vida a você? Deus provou para o mundo que pode fazer isso quando Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Agora você deve crer. Você deve crer nele, confiar nele. Assim como Abraão creu que Deus poderia dar vida a um corpo estéril, você pode confiar em Deus para dar vida à sua alma. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5:12. Confiar na promessa de Deus. Isso é tudo o que você precisa, meu amigo. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Deus enviou Cristo ao mundo para a cruz do Calvário e depois para o túmulo de José de Arimateia, e o ressuscitou dos mortos. Deus deu vida para os corpos de Abraão e Sara. Deus deu vida a Isaque. Deus deu a vida do Senhor Jesus Cristo, e Deus quer dar vida a você também. Esse é o ponto aqui em Romanos, capítulo 4, versículo 17 e 18. Deus quer dar vida espiritual aos pecadores que se arrependem. Ele prometeu, então, creia nele e você terá a vida eterna. Muito obrigado por acompanhar nosso programa hoje. Tem sido uma grande alegria compartilhar com você esses estudos. Em nosso próximo programa vamos continuar com o versículo 19 de Romanos 4 e eu espero que possamos terminar o capítulo. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.